Eu quero iniciar baseado em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, versículo 14. Vai nos mostrar que a exigência, que a santidade, ela é uma exigência de Deus para as nossas vidas. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos fazer essa leitura juntos, na versão que está ali projetada. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, debaixo da Tua palavra, Senhor, nós continuamos Te buscando, Pai. E pedimos pelo Teu Espírito, e pedimos ao Teu Espírito, Senhor, que nos conduza em verdade, para que possamos, Senhor, compreender a largura, a profundidade, o comprimento do Teu amor para conosco, que possamos caminhar, Senhor, naquilo que Tu propôs por meio da redenção que temos na nova aliança no Teu sangue, ó Senhor. Pelo que lhe peço, os nossos corações estejam preparados para receber a Tua palavra, uma semente que cai em terra fértil e multiplique a 30, a 60 e a 100 por um em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Talvez isso não seja nenhuma novidade para a sua vida. Talvez você, há algum tempo, já tenha entendido, ouvido isso e caminhado nisso. Mas o grande problema é quando nós não conseguimos atender às expectativas que nos são postas. O nosso problema é quando nós não atendemos às expectativas que nos são impostas. Por isso, o autor dessa epístola aos Hebreus, ele segue no versículo de número 15, dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus nunca nos exige nada, sem antes nos dar o meio necessário para que possamos atender a sua imposição. Quando o Senhor exige de nós que tragamos a Ele as nossas ofertas e os nossos dízimos, é porque Ele já tem nos abençoado primeiramente. Quando Deus exige de Abraão que sacrifique o seu filho, o seu único filho, Ele primeiramente deu o filho a Abraão. Quando o Senhor estabelece uma aliança com o seu povo, esperando que eles correspondam àquilo que lhe é exigido, o Senhor primeiramente dá a lei para que eles possam aprender. Então jamais o Senhor nos impõe algo sem nos dar os meios necessários para que venhamos cumprir. Mas o que se vê muitas vezes é um sistema legalista, do qual nos advertiu Jesus. Em Mateus capítulo 23, verso 1 diz: então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Verso 3 diz: fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Jesus dizia a respeito dessa classe, que colocava sobre os homens um fardo pesado, e imputava-lhes responsabilidades a serem cumpridas, mas que eles mesmos não faziam nada para ajudar o povo, e nem tampouco eles próprios cumpriam. Malaquias capítulo de número 2, não precisa projetar, se você estiver anotando, você estuda depois.
Diz a respeito dos sacerdotes e como Deus estava se voltando contra os sacerdotes, porque na palavra do sacerdote, na boca do sacerdote, deveria haver a instrução ao homem para buscar a Deus, mas naquele tempo, os sacerdotes haviam se corrompidos, e como ele diz no outro lugar, nem entravam e nem deixavam que os outros entrassem na presença de Deus. A dificuldade está quando nos é imposta uma direção, mas não nos é ensinado como alcançar isso. O coração humano se frustra, o coração humano se carrega de um fardo, de um peso enorme, quando ele sabe o que deve fazer, mas não sabe como fazer, e portanto não alcança o que se deve fazer, e gera-se frustrações. Exigência sem amor se torna legalismo, e isso mata. Por isso o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Por isso a Epístola está dizendo, viva em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e brote uma raiz de amargura, e quando isso brota, contamina não só a pessoa, mas a muitos que estão ao seu redor. Talvez você esteja se perguntando nesse momento, como obter a santificação? Se eu sei que a santificação é um processo, se eu sei que a santificação é exigida por Deus, como que eu posso obter, como conseguir a santificação? A oração, jejum, leitura da palavra, cultos domésticos, cultos de doutrina, estudo bíblico, busca, tudo isso é válido. Tudo isso são métodos, meios valiosos, mas existem princípios, fundamentos que devem ser estabelecidos, porque tudo isso passa a ser consequência ou meios pelos quais nós caminhamos para atingir o nosso objetivo. E nesta noite, eu queria falar a respeito de 4 fundamentos, de 4 pilares, de 4 essências que nos dá o acesso à santificação. O primeiro deles, arrependimento. A primeira forma de obter a santificação vinda da parte do Senhor é o arrependimento. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, versículo 30, diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. É uma ordenança de Deus, não é uma sugestão. Quando Deus entrega a lei mosaica, ou a lei enviada, dada por Moisés ao povo, Ele não está apresentando sugestões, dizendo, olha, se eu fosse vocês, eu fazia isso. Olha, se vocês quiserem, observem isso aqui. Não, Deus está dando leis. Leis devem ser observadas. Diante da lei, nós nos curvamos. Ninguém discute a Constituição da República. Você pode não concordar com ela, mas você tem que se submeter a ela sob pena de restrições. E tem mais. A lei nesse ponto, a Constituição, ela é muito mais severa do que Deus, porque diz que ninguém se excusa dela. Ninguém pode alegar que não observou porque não conhecia. Ela existe, ela está posta. E é a obrigação do cidadão, da nação brasileira, se render a ela. Então o Senhor manda, arrependa-se. Arrependa-se para que viva. O arrependimento, ele envolve 4 etapas, 4 situações. Se observarmos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto muito conhecido, que diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Certa ocasião, Deus me levou a meditar nesse texto e a confrontá-lo com Lucas 15, versículo 17 a 20. Lucas 15 diz a respeito da parábola do filho pródigo, do filho gastador, do filho louco, que pega a sua parte na herança e foge e sai. Mas um dia ele se levanta, e esses mesmos passos que eu vou dizer, eles estão contidos também na parábola do filho pródigo. Um arrependimento genuíno, ele envolve reconhecer a nossa condição, e se meu povo que se chama pelo meu nome. Envolve uma segunda condição, reconhecer quem é Deus. O arrependimento genuíno e verdadeiro, ele deve conter o elemento que diz que quem eu sou e quem é Deus, a quem eu transgredi por meio do conhecimento da sua lei. Um terceiro passo diz respeito a ter uma atitude humilde e se humilhar. Porque, queridos, aquele que peca, aquele que transgride, ele deve reconhecer o seu erro. No relacionamento conjugal, talvez em qualquer relacionamento, mas no relacionamento conjugal, acho que uma das coisas mais difíceis é quando uma das partes quer justificar a sua falha. Ele é confrontado com o seu erro, ele sabe que está errado, mas ele quer justificar. Ah, mas você também. Oh, me perdoa, me desculpa o que eu fiz, mas você... Não, querido, não cabe espaço. Meu filho faz alguns vídeos no YouTube, o mais velho que eu falei pela manhã. E num deles ele representando o relacionamento de mãe e filha. Quando há uma situação, ele confronta sobre essa questão, né, de relacionamento mãe e filho. E ele imitando a mãe fala assim: filhinho, aceita, que dói menos. A pior coisa é a gente estar relutando com Deus. A pior coisa é a gente querer se justificar diante de Deus. Salvo engano, Atos 26, Paulo está relatando a respeito da sua conversão ao rei Agripa, o mesmo que ocorre no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Mas lá há um texto interessante, há um ponto interessante, que diz que no encontro que ele teve com o Senhor diz e fala: dura coisa é recalcitares contra os aguilhões de Deus. Certa ocasião eu fui procurar saber o que são esses aguilhões, e aprendi que, naquela época, não se tinha um chicote como nós vemos hoje, que muitas vezes, ali o condutor açoita o animal para que ele ande. Mas era colocado um varão, uma espécie de uma lança estrategicamente posta na carruagem, que quando o animal empacava, e tentava voltar, e tentava se revoltar, quanto mais ele vinha para trás, quanto mais ele se movimentava, aquela lança que estava colocada num lugar estratégico, próximo, mas não encostado. Quando o animal então se voltava contra, ele chegava-se para trás, e aquela lança começava a ferir-lhe. E Deus usa essa figura para dizer: Paulo, há muito tempo você está lutando contra mim, filho, e é duro isso, você acha que vai vencer? E eu te pergunto, meu amado, você acha que vai vencer na luta contra Deus? Arrependa-te, se humilhe, aceite. Um outro passo é confessar o pecado. Se meu povo se humilhar e orar, confessa o teu pecado. Pecado tem nome. Edwin Culles, autor do currículo de hombridade, ele fala que o povo nesses dias, e olha que tem anos que esse livro foi escrito, psicologizou o evangelho, a ponto de que o pecado agora não é pecado, é problema. E ele fala: pastor, eu estou com um problema aí, sabe? Não, querido, pecado tem nome. Confesse o pecado. E por fim, abandone. Se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos.
Precisamos entender, queridos, que um arrependimento genuíno, ele envolve essas áreas. Não necessariamente nesta sequência, mas não existe um arrependimento genuíno se eu não confesso a parte ofendida do meu pecado. O arrependimento não é genuíno se eu não deixo. Eu confesso, eu falo, mas eu volto a fazer a mesma coisa. O arrependimento não é genuíno se eu tento ainda me justificar diante de Deus. Adão, tu comeu do fruto que eu mandei que não tu comesse. A mulher que tu me deste. Eva, que é isso que tu fez aí? A serpente me enganou. Arrependimento é genuíno, é verdadeiro, querido. Quando nós cumprimos isso aqui. Quando nós confessamos e quando nós abandonamos o pecado. Provérbio 28, verso 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E eu creio que o Espírito Santo já está falando ao teu coração a respeito da necessidade de arrependimento. Talvez há muito tempo você está carregando isso dentro de você, esperando um momento certo, esperando um momento ideal. Eu te digo que hoje é o momento certo, hoje é a noite ideal de você colocar isso para fora, de você se ver livre desse fardo que você tem carregado. Sabe por quê, querido? Porque você pode estar enganando ao seu pastor, você pode estar enganando ao seu pai, à sua mãe, ao seu colega, ao seu líder de ministério, eu não sei. Mas tem dois que não estão sendo enganados: nem Deus e nem você mesmo. Mas hoje o Senhor quer trazer libertação à sua vida. Levante-se, faça como o filho pródigo que eu mencionei. Ele diz: eu irei ter com meu pai. Eu direi: pequei contra ti e pequei diante dos céus. Hoje à noite você se levantar e mudar a sua história. Segundo fundamento a respeito da santificação: o sangue do Cordeiro nos basta. Pastor, o povo que gosta de sofrer? Eu acabei de dizer que o segundo fundamento para que haja santificação na sua vida é entender e aceitar. Tá bom, vou facilitar, não precisa nem entender, mas só aceite. O sangue do Cordeiro te basta. Eu quero voltar à trilha de Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 em diante. Que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, das nossas ofensas, dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sangue do Cordeiro nos basta, querido. Às vezes eu caio na besteira de tentar entender Deus, e eu fico pensando como é que Deus, mesmo na antiga aliança, Ele determinou que pelo sangue de um animal, o coitado que não tem nada a ver com as minhas e as tuas borradas, ou do povo daquela época, mas Deus escolheu que pelo sangue dele derramado, haveria remoção de pecado, ou ainda, na antiga aliança, o pecado seria encoberto. Não consigo entender a mente de Deus, mas Ele o fez pelo povo.
Mas sabendo que o povo continuava a pecar, e como diz ainda em Hebreus, dizendo que pelo menos uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha que fazer a lembrança dos pecados, ele tinha que entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício, primeiramente pelo seu próprio pecado e depois pelo pecado do povo. Cristo Jesus o fez de uma vez por todas. Aí Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, versículo 14, dizendo que o escrito de dívida, a sentença judicial, quem é do direito aqui sabe bem a linguagem que ali está utilizada, a carta, o escrito de dívida que era contra nós, foi rasgado. A cédula, a carta que dava poder contra a minha e a sua vida, Cristo rasgou. Se tivesse um carimbão, ele teria batido dizendo: está pago, está pago. E cravou na cruz, e expôs principados e potestades à vergonha, dizendo: eu justifico, é o meu sangue. Como disse bem o pastor na primeira ministração, o Senhor Deus olha dos céus, e Ele não vê a mim e a você, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre aquele que é justificado. E eu então tenho acesso a esse segundo fundamento de santificação: o sangue do Cordeiro me basta. Isso é graça. Eu não sei se você conhece a diferença entre graça e misericórdia. Eu demorei um pouco para entender isso. Às vezes usava o mesmo termo indistintamente, mas um dia eu entendi que a graça é um favor imerecido. É quando nós recebemos algo da parte de Deus, que nós não tínhamos o privilégio, não tínhamos o direito, não tínhamos nada que pudesse nos fazer diante de Deus requerer qualquer coisa. Isso é graça, e a salvação é uma graça. Mas fez menção também o pastor Zacarias, salvo engano, nesta manhã, falando a respeito da misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. E a misericórdia é justamente não receber aquilo que nós merecíamos. Então o Senhor age com misericórdia sobre as nossas vidas quando não nos imputa o pecado, quando não requer de nós a reparação do dano. E o salmista diz: bem-aventurado o homem quem não tem os seus pecados imputados ou atribuídos a ele. E eu costumo dizer que Davi, para mim, Davi é um homem à frente do seu tempo. Davi é um personagem tão maravilhoso, que é um homem que vive debaixo da lei, debaixo da lei mosaica, mas ele entende perfeitamente o que é graça. Ele está à frente do seu tempo. Quando ele recebe a sentença que ele mesmo profere da sua boca, ele vai para os pés do Senhor, ele se veste de pano de saco, ele entra em jejum. O Senhor manda dizer: este filho que tu tiveste com Batseba não viverá. Mas ele vai ao joelho, ele vai e se prostra diante do Senhor, ele clama e ele busca. Davi está à frente do seu tempo, ele sabe o que é graça. Há um terceiro fundamento a respeito da santificação. E eu quero voltar a Hebreus agora. E nesse terceiro fundamento, diz respeito a aceitar a disciplina do Senhor. Até então está tudo muito tranquilo. Eu me arrependo, eu confesso, eu deixo. Eu aceito que o sangue de Jesus me é suficiente. Mas fala para você mesmo: eu também tenho parte nesse processo. Hebreus capítulo número 12. Eu quero iniciar no versículo 4 para nós entendermos o que está adiante. Hebreus 12, verso 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido.
Pois o Senhor corrige ao filho que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Verso 10. Pois todos aqueles, por pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua. Eu não sei aqui quem tem filho, mas muitas vezes nós aplicamos um castigo no nosso filho. Nós o colocamos em disciplina. Nós lhe retiramos algum benefício. Nós nos impomos a ele e também impomos a ele algum tipo de sanção, para que eles aprendam a ter limites. E Jesus disse: olha, vocês que são pais maus, são homens maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Enquanto eu orava, eu cheguei a perguntar para a Tayane, ainda quando estava em Brasília: Tayane, quem era o público-alvo? Quem eram as pessoas que estariam aqui? Serão pessoas da igreja, pessoas que conheciam a palavra, ou se tinham um cunho evangelístico? E ela me confirmou que o alvo principal são pessoas que conhecem ao Senhor. O Espírito então testificou no meu espírito a respeito da necessidade de falarmos sobre a repreensão, sobre a disciplina de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que estamos sendo disciplinados pelo Senhor porque pecamos, porque falhamos. Estamos pagando a consequência do nosso erro. Eu quero te dizer que há situações em que, por causa da legalidade, nos sobrevêm situações contrárias, permitidas por Deus. Mas o que o Espírito falava ao meu espírito é que haveria aqui um povo passando por sanções, passando por dificuldades, passando por restrições, passando por disciplina. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer o seu bem, pelo contrário, mas é porque Ele quer te fazer participante da santidade, do caráter dEle. Ele quer te ensinar a ser igual a Ele. Durante alguns anos, eu errei na criação do meu filho, sobretudo o mais velho. E eu verbalizei para ele algumas vezes, dizendo: filho, a minha expectativa é que você seja melhor do que eu. E entenda bem, havia pureza no meu coração, há uma razão nessa colocação. E eu dizia: eu quero que você não cometa os erros que eu cometi. Eu quero que você não precise padecer o que eu padeci para aprender de Deus. E eu dizia: eu quero que você seja melhor do que eu. Mas um dia eu entendi que eu estava fazendo uma coisa terrível com ele. Porque por mais, como usou a expressão bíblica aqui, o pastor Humberto pela manhã, dizendo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu ainda acho que Paulo fala um negócio desse, o cara é o cara. Mas por mais que há uma verdade bíblica, porque nós precisamos muitas vezes materializar alguém, nós precisamos mirar alguém e falar: aqui está alguém que eu posso seguir. Eu entendi e conversei com meu filho, pedi perdão a ele e o instruí na verdade, dizendo: meu filho,
Eu quero que você seja, não que você seja melhor do que eu quero que você seja igual a Cristo. Eu não sei se eu facilitei as coisas para eles, eu acho que não. Mas esse é o modelo de Efésios 4. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. A varonilidade de Cristo, isso é santidade, querido. Isso é um padrão irrepreensível. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar, e muitas vezes Ele está moendo, Ele está nos conduzindo, Ele está nos impulsionando a um caminho. Diz a palavra que quando Ele tirou o povo do Egito, havia um caminho mais curto, havia um caminho melhor, mas havia guerra naquele caminho, e Deus então leva para outro lugar. Porque pensa, aquela quantidade de homens e mulheres vivendo como escravos por mais de 400 anos, se deparam com uma guerra, eles não resistiriam. E Deus então leva para um outro caminho. Deus é Senhor da sua vida para levar em qualquer caminho que Ele queira. Para sermos participantes da sua santidade. Segue adiante no versículo 11, dizendo: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie, antes seja curado. E a sequência, por favor, é o nosso texto que nós abrimos dizendo que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Senhor. E no versículo 15 diz: tenha cuidado. Então ele fala todo esse trajeto, ele fala todo a respeito da necessidade de sofrer a disciplina de Deus para ser participante da sua santidade, e ele segue dizendo: mas tenha cuidado, para que nenhuma raiz de amargura. E ainda no versículo 13, volta por favor, dizendo: tendo cuidado para que os vossos pés, que manquejam, não se desviem. E era isso que o meu Espírito recebia da parte do Espírito do Senhor, a respeito de pessoas que estão fraquejadas, pessoas que estão com os joelhos bambeando, com as mãos cansadas, porque sabem a respeito da necessidade da santificação, mas não têm encontrado meios até hoje para viver na plenitude daquilo que Deus espera. E o Senhor não quer que nenhuma raiz de amargura sobrevenha sobre ti, e contamine não só a sua vida, mas ao seu irmão. Porque como vimos pela manhã, a dimensão congregacional é que permite que a igreja cresça em santidade. Feche os seus olhos um instante, eu quero orar com você. Santo Espírito do Deus vivo, Tu disseste ao meu coração, e eu creio que isso veio de Ti, que nesta noite haveria aqui pessoas nessa situação, achando que a disciplina está por demais, achando que a disciplina foi uma imposição da parte do acusador das nossas vidas, a ponto de amargura estar no seu coração, fazendo com que suas mãos se cansem e que seus pés fraquejem, a ponto de cogitarem no seu coração desistir do caminho. Mas eu creio que estou aqui da Tua parte, Senhor, para profetizar a este povo, que a disciplina vinda de Ti, Senhor, ela cumpre um propósito de santidade, de santificação, para que possamos nos parecer mais contigo, para que possamos andar na dimensão que Tu tens para nós. Pelo que eu lhe peço, que os Teus filhos que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite, comecem a se desarmar, comecem a baixar a guarda para a Tua palavra e para a ação do Teu Espírito. Assim ora em nome de Jesus. O quarto e último fundamento
do que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nesta noite. Diz respeito à própria vida de comunhão com o Espírito Santo. Pastor Marcos parafraseou na sexta-feira dizendo: um pé de laranja, ele não pensa, vou dar uma laranja, vou dar uma laranja, vou dar... Não, é da natureza. Ele simplesmente produz quando ele está saudável. Há um engano que permeia o meio da igreja. Não aqui, pastor, aqui em Tocantins não acontece não, mas lá em Brasília acontece muito isso. Na Paraíba acho que também não acontece não, querido. Mas há um engano que diz respeito, que o crente acha que só pode receber o Espírito Santo para morar nele, quando ele atinge um nível de santificação suficiente. Ou em outras palavras, primeiro ele precisa se santificar para receber o Espírito Santo. Mas na verdade, o que a Bíblia nos mostra é que nós precisamos do Espírito Santo para nos santificar. Eu torno a dizer, Deus não cobra nada que Ele não tenha dado os meios necessários para que façamos. Eu queria que você ficasse de pé, porque assim você acha que já está acabando. E eu quero convidar a equipe de louvor aqui para se posicionar. Enquanto nós lemos o Efésios, capítulo 1. Porque eu não vou afirmar uma coisa dessa simplesmente sem dizer o que a Bíblia diz a esse respeito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher. Efésios capítulo 1, verso 13. Nós passamos por esse texto pela manhã e nós vamos repetir hoje. Efésios 1, 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Entenda uma coisa, querido, nós vamos falar rapidamente, eu não vou entrar nessa seara, a respeito de uma vida no Espírito, para gerar dons dados pelo Espírito, como diz Efésios capítulo 4, no qual Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, para pastores, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é uma coisa, e isso eu entendo que nós precisamos buscar em Deus, e por meio de uma santificação tal, nós passamos a desenvolver esses frutos ou esses dons no Espírito. Mas o que está escrito aqui, e a doutrina que nós aprendemos, é que todo aquele que é nascido de Deus, tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Em primeiro lugar, porque Ele é o penhor. O penhor é algo que é dado como garantia de que o bem original será resgatado. O que o Senhor está dizendo aqui é que aquele que nasceu da carne, não da carne, mas que nasceu do Espírito, da vontade do Senhor, daquele que se entregou, o Espírito Santo vem e faz morada, e passa a ser um selo, uma garantia, um penhor, de que aquilo será resgatado. E quando será resgatado? Na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que temos esse selo, temos a certeza de que estamos sendo salvos dia após dia, e podemos dizer: Maranata, vem Senhor, vem buscar a tua igreja. Mas como eu fiz menção pela manhã, Romanos 8, versículo 26, diz que o mesmo Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como convém orar, e Ele então intercede por nós, Ele intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Então por isso nós podemos entender que eu não preciso atingir um nível de santificação pré-estabelecido para poder andar no Espírito. Não, querido, aquele que nasceu da água,
aquele que nasceu novamente, aquele que tem sepultado o seu velho homem. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas para caminhar com o Senhor. Entenda isso, querido. Não é na tua força, mas é na força do Senhor que nós avançamos. E eu quero então convidar, neste momento, enquanto nós estaremos adorando ao Senhor, pedindo que esse Espírito Santo venha sobre nós, venha nos inundar, que Ele venha encher este lugar. Você que teve, pelo Espírito Santo, o entendimento da necessidade de confissão de pecado, de abandono de pecado, no qual o Espírito Santo gerou no seu coração a expectativa da redenção pelo sangue do Cordeiro, e você quer abandonar o teu pecado, você quer adentrar num nível de caminhada com o Espírito Santo, nós estaremos adorando ao Senhor. E eu quero pedir a permissão do pastor para que esse povo, durante este cântico, possa sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu peço para os pastores que nós estejamos impondo a mão sobre este povo, não simplesmente para que haja cura, não simplesmente para que haja perdão de pecado, mas se assim o Senhor quiser, haja batismo no Espírito Santo, para que você possa caminhar nessa dimensão de santidade, não pela tua força, mas pelo poder do Senhor. Adoremos o seu santo nome. Toma o que é teu. Vem, toma o teu lugar, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre as nossas vidas.